interrompendo a narrativa, né, dos fatos, dos acontecimentos, vamos falar hoje de um homem que marcou a história da literatura portuguesa. E, como estamos falando de um homem que nasceu já após a descoberta do Brasil, podemos dizer que marcou também a história da nossa literatura, porque se o Brasil existe desde 1500, existe como parte de Portugal, certo? Então, naturalmente, como eu tenho feito, falando aí dos principais nomes da literatura portuguesa, né? Vou falar dele, inclusive ele teve uma contribuição para a história também, de maneira que ainda mais por isso eu vou falar dele. O nome dele é Damião de Góis. Nasceu em Alenquer, que é um distrito atualmente de Lisboa, em 1502 e morreu em Lisboa em 1574. Muito jovem ele foi para Lisboa, foi educado na corte do Dom Manuel I. Quando ele ficou mais velho, o Dom João III, que vai ser o sucessor do Dom Manuel I, vai encarregar ele de fazer negócios numa feitoria comercial que ficava em Flandres. Flandres é uma região que hoje fica na Bélgica. Quando você vê a expressão os flamengos, né? É muito comum essa expressão na história aí. Tá falando daquele pessoal de Flandres ali, Bélgica, Holanda, aquela região ali. Então ele foi para lá trabalhar como encarregado de negócios na região de Flandres e em 1538 se casou em Haia. Muito bem. O que mais que a gente pode falar dele? Ele conviveu com muitos nomes famosos, né, personagens históricos conhecidos da sua época. Ele passou um longo período no estrangeiro e teve a oportunidade de conviver com essas pessoas. Que pessoas, por exemplo? Ele conviveu com Erasmo de Roterdã, ele conviveu com Martinho Lutero, Melancton, que foi um continuador, né, um discípulo e continuador de Lutero, Vives. Esse Vives se chama Juan Luís Vives, que foi um grande humanista. Ele também conviveu com dois cardeais muito destacados da Igreja Católica, o cardeal Bembo e o cardeal Sadoleto. Ele foi amigo pessoal do Albrecht Dürer, que foi um matemático e pintor, talvez o pintor renascentista mais famoso ali daquela região nórdica da Europa ali, tá bom? E esse Dürer, inclusive, pintou um retrato do Damião de Góis, para vocês verem a proximidade dos dois. Outro fato interessante sobre a vida do Damião de Góis é o seguinte: ele estava numa cidade chamada Lovaina, na Bélgica, e houve uma invasão da França. Então Francisco I, rei da França, invadiu lá a região da Bélgica, onde ele estava, e ele organizou a defesa da cidade. Mas os franceses foram vitoriosos e ele foi preso ali mesmo naquela cidade, depois da derrota dele. Passa um tempo preso e vai ser liberto em 1545. Quando ele é liberto, ele volta para Lisboa e aí ele inicia o seu caminho como cronista. Tá? Inclusive, ele vai escrever uma obra sobre essa experiência dele lá em Lovaina, que em latim se diz, o nome da obra é Urbis Lovaniensis Obsidio. Tá? Então, ele escreveu esse livro sobre essa experiência que ele teve ali. Certo. Depois disso, quando ele volta para Lisboa e começa a sua carreira como cronista, ele também vai receber o cargo de guarda-mor da Torre do Tombo, que a gente sabe que é uma espécie de arquivo, era uma espécie de arquivo de toda a documentação do Reino de Portugal. Bem, em 1572, veja que vida curiosa, cheia de acontecimentos interessantes. Em 1572, ele vai ser condenado pela Inquisição, pela Santa Inquisição, e pela acusação de ser um herege luterano. Mas o Marx Rebelo, eu estou usando um livro dele para comentar sobre a vida do Damião de Góis, diz que isso foi injusto, que na verdade ele era um católico praticante e foi injustamente condenado como herege luterano. Seria o caso, talvez, de estudar esse processo e descobrir, né, do que se trata e tal. Mas o que o Marx Rebelo está dizendo no livro aqui é que ele
foi condenado injustamente. No que se refere aos seus estudos históricos, né, do Damião de Góis, consta que ele era um homem que escrevia priorizando a informação, então as obras dele têm abundância de informação histórica, e na interpretação ele procurava ser muito isento, então ele procurava aquela almejada imparcialidade do historiador, uma interpretação muito inteligente, muito vívida. O que mais? Acho que é isso. As principais obras dele foram Crônica do Felicíssimo Rei Dom Manuel e Crônica do Príncipe Dom João. Então essas duas obras aí que nos interessam mais, porque é onde ele vai relatar acontecimentos aí dos reinados de Dom João I e de Dom João III. Tá certo então, pessoal? É isso, um abraço.